Fala pessoal, tudo bem com vocês? Farol Trader aqui, para a gente fazer mais um estudozinho semanal. Essa semana aqui vai ser muito importante para a gente, sem dúvidas nenhuma aí, vai ser uma semana decisiva, uma virada de chave, porque todo mundo sabe, e eu já venho aí reforçando e falando há muito tempo, que o Brasil está numa situação aí binária, né? Ou a gente tem a reforma, seja ela qual for, ou a gente não tem e o país está fadado aí ao fracasso na visão dos investidores, e eu também tenho essa mesma visão de que alguma coisa precisa ser feita. Não sou nenhum especialista no assunto, então não consigo dizer qual reforma é boa, qual que não é, mas tem muita gente aí que dá opinião sobre isso e eu leio essas opiniões e acabo formando a minha própria com base na deles, até porque a gente tem que ter alguma opinião sobre tudo, beleza? Então esse gráfico aqui é um gráfico famoso já, né, que a gente vem acompanhando, é o gráfico do nosso contrato atual, que é o H19, com essa linha de tendência de alta, que é esse canal de alta, que nos norteou aí e nos deu bastante orientação de como operar, bastante gente teve gain aí com base nesse cenário, nessa análise, e que para mim está desconfigurado nesse momento, né? Apesar dele ter sido muito útil, né? Por exemplo, aqui na segunda-feira, onde a gente da semana passada rompemos ele aqui para baixo, ele fez um teste nessa linha, mas terminou aqui na segunda-feira, ele rompeu aqui para cima e ficou com essa acumulação de alta aqui em cima. Eu falei, pessoal, geralmente quando termina aqui em cima, o gráfico vem para baixo. Ele abriu com esse gap de baixo aqui na terça-feira e terminou aqui embaixo. Falei, pessoal, isso daqui tende a ir para cima. E na quarta-feira foi muito bacana, né? Porque a gente chegou a falar disso na terça-feira, falando, temos aqui uma projeção, se ele continuar subindo, de vir buscar a região aqui do 3.800, do 3.797, 3.798, e ele foi lá e buscou isso daqui e depois desceu e fez aí o movimento que a gente já conhece de baixa, com um anúncio aí na quinta-feira da proposta ter sido concretizada e com as idades aí que o mercado esperava, enfim, tudo que a gente já sabe de passado. Então, para essa semana, falando agora no que interessa, né? O que eu espero até quarta-feira? Quarta-feira está prevista aí a apresentação da reforma, ela sendo aí melhor detalhada, enfim, espero que seja do agrado de todos e inclusive do mercado. A tendência é que a gente rompa aí fundos que a gente vem trabalhando aí há um tempo, que é essa região do 3.640, beleza? Sei que ainda falta a questão da aprovação dela e tudo mais, mas eu acredito que ela bater na porta da Câmara já é o suficiente para romper essa região. Não ainda a região do 3.600, que é o fundo de quando ele tomou posse, mas quem sabe, né? E se for o caso, a gente já está preparado. Mas até quarta-feira, que além de tudo tem um monte de indicadores americanos aí, vocês têm que olhar o calendário econômico, por favor. Nós temos um canalzinho aqui, uma lateralização, que seria aí o normal do mercado trabalhar. Não teria problema nenhum ele ficar trabalhando lateral nessa região aqui, entre o 3.688 e o 3.649, mais para cima aqui. Eu poderia ter colocado isso daqui, ó. Vamos ver como é que eu desço esse cara. Aí. Seria normal o mercado trabalhar nessa faixa aqui, beleza? Entre o 3.748 e o 3.688, segurando aqui no 28, que é uma região muito importante, né? Também segurando aqui na região dos 700, que é outra região muito importante. Por quê? Porque a gente precisa de algum driver, de alguma notícia, sei lá, de alguma coisa que motive os investidores a tanto ir para cima quanto para baixo. Até então temos só notícias positivas. O dólar aí resolveu cair no mundo todo. Tivemos aí uma semana que o Bolsonaro saiu do hospital, que a proposta ficou pronta, que o muro dos Estados Unidos lá do Trump vai ser construído, não vai ter shutdown, estão em negociação com a China, enfim, foi um bom humor aí do meio para a semana para frente, né? Que as coisas resolveram dar certo e fizeram
essa linha de tendência de baixa aqui, dependendo do que vocês forem olhar aí de período, já tem uma nova formação dentro daquela tendência primária lá que a gente já mostrou que a moeda vem de baixa há muito tempo, desde lá de novembro mais ou menos. Então, tendo base como esse canal para operar, o que a gente faz para saber quais pontos aqui a gente deve considerar como as boas defenses, né, boas defesas, boas regiões de possíveis compras e tudo mais. Essa aqui é a ferramenta que eu já falei para vocês, que é o Netrix do Profit Chart. Não sei se as ferramentas que vocês operam possa ter algo parecido, mas ele mostra aqui o saldo de agressão por preço, por nível de preço. Então eu já falei em algum IGTV passado aí, que, por exemplo, nesse caso aqui, além de terem mais contratos vendidos, além dos vendedores terem vencido, eles deixaram um saldo aqui de 1.100 contratos vendidos. Aqui em cima é o mini, aqui embaixo é o cheio. Então, para a gente ter uma noção, por exemplo, essa região aqui do 716, que é essa linha, vamos olhar aqui mais para baixo no gráfico, temos aqui o 730, tá vendo? Esse aqui é o gráfico de 10p, uma região muito defendida, bate lá, tá voltando, tá vendo? O preço bateu aqui, voltou, chegou aqui no 725, subiu, chegou aqui no 730, bateu, foi defendido de novo, rompeu, foi lá para 720, subiu para 730, enfim, por que isso acontece? Porque tem uma linha aqui no 720 falando aqui de uma acumulação e tem aqui um 730, uma roxinha aqui, uma rosinha falando que é uma resistência, mas é só porque eu coloquei essa linha aqui que o preço está parando? Claro que não. O preço para porque são regiões de briga, são regiões de operações, são regiões de maior probabilidade de ser um comprador atuando ou um vendedor atuando. Então ali na região dos 730, olha isso daqui, 730, 2.010 contratos vendidos a semana, o contrato todo, tá? Então esse aqui é o saldo desse contrato do OH, beleza? Então vamos pegar aqui no mini, tá aqui no cheio, né? 730, 726, olha aqui a quantidade que tem de 726,5, né? A quantidade de contratos vendidos que tem no dólar cheio, vale muito mais, né? Esses 2.000 contratos aqui, mas a mesma coisa a gente tem no mini. No mini a gente tem 9.000 contratos vendidos. O que acontece, pessoal? A gente tem uma pequena defasagem aqui do mini, que é o spread, né? Então os robôs atuam, às vezes, 1 ponto, meio ponto de diferença com o cheio, e isso é normal. Por isso que eu me baseio no mini na hora que eu vou operar. Se eu vou colocar minha defesa, por exemplo, no mini, vamos ver aqui, por exemplo, no 22, ó, 22,5. Olha aqui no mini como é que tem no 22,5 e no 25 e 25,5. Olha aqui essa região de defesa. No cheio a gente não tem isso, tá vendo? A gente não tá vendo isso. Mas no cheio tá lá no 26. Mas no 26 a gente tem aqui. Eu vou me defender aqui no 25. Eu vou colocar uma venda aqui no 25. No 25,5. Não, eu vou casar as duas coisas. Vou colocar aqui uma no 26. Entendeu? Tanto se for uma saída quanto uma entrada. Uma saída parcial. Enfim. E mais para baixo. O que a gente tem? Olha essa região aqui do 18. 16 ao 18. Olha como ela é vendedora. Vejam só aqui. Tanto no cheio quanto no mini, muito vendedor essa região. Então é muito cuidado na hora de operar na compra desse lado aqui. E os compradores, onde é que estão? Tem muito, tem lá no 690, tem lá no 689. Lembra que eu falei lá, ó, na região que eu desenhei no outro gráfico lá, entre o 688 e o 648, porque na hora que chegar aqui no 688, olha o que vai ter aqui, esse monte de comprador aqui defendendo o preço. Então por isso que é uma probabilidade do preço bater lá e segurar e virar para compra, beleza, pessoal? Então boa semana para vocês aí. Mais próxima abertura a gente dá uma falada aí sobre o calendário econômico, feriado nos Estados Unidos,
Vamos para cima deles e vamos ter gain, beleza? Um abraço, tamo junto, pessoal.